mais um vlog de estudos. Hoje vai ser um dia bem importante. Eu tô organizando muitas coisas, minha dissertação, tô escrevendo também. E tô vindo aqui falar com vocês, já tive a minha primeira sessão. Agora são 7h35. Vou fazer uma pausa. Eu tava um pouco perdida, assim, nas coisas que eu tava escrevendo. E uma das dicas que eu peguei, inclusive, com a Bruna Martioli, é de usar uma folha em branco. Eu falo pra vocês, é muito bom, muito mesmo. Eu, inclusive, mandei encadernar um monte de folha em branco. Esse aqui foi ideia do meu namorado, porque às vezes a gente escrevia nas folhas em branco e elas ficavam perdidas por aí. Então, está aqui. Eu tô escrevendo mais sobre o meu capítulo 2. E o tópico 2.3 eu não tô gostando do jeito que tá. Eu pensei, ai cara, por que eu vou continuar escrevendo se eu não tô gostando? Não faz sentido, né? Aí eu parei. Não, vamos recalcular a rota aqui, dá tempo. E aí foi o que eu fiz agora, nessa primeira pausa de estudos. Fiz um cafezinho também. Hoje, vocês vão ver o meu máximo consumo de cafeína. E eu repito, eu não faço isso sempre. Então, vamos lá. Agora eu tô tomando realmente um cafezinho era só pra dar uma acordada. Eu comecei, eu acho que era umas 5h50. Porque daí eu fui pesquisando livros no estante virtual, fui fazendo mais um levantamento. Inclusive hoje, provavelmente eu vou mandar imprimir mais um material pra eu poder ler. Eu gosto bastante, assim. Era um hábito que eu não tinha. Mas pelo menos enquanto eu não tiver um tablet, assim, pra ir rabiscando, eu tô fazendo no papel. E é isso. Hoje é pra ser um dia bem cheio de fazer as coisas. E eu realmente quero botar as coisas em dia. Vocês nas pausas tenham gostado bastante de ir organizando as coisas da casa. Então, eu devo ter feito uma pausa de uns 15 minutos. Umas 6 e pouco. E eu lavei a louça. Então eu tenho gostado bastante, inclusive. E esse barulho que vocês estão vendo é na minha cadeira, tá? Eu tenho gostado bastante nas pausas de fazer as coisas da casa, porque aí eu não uso celular. Então eu faço uma coisa boa pra casa e também não uso celular. Junto o útil ao agradável. São 8h30. Demorei mais tempo do que eu tava imaginando. Eu tomei café. Eu também, gente, já lavei toda a louça, então assim, tudo certo. Agora eu vou retomar a fazer as minhas coisas que eu já tava fazendo aqui. Separei até os livros que eu vou ler, ou pretendo ler hoje. Até deixei meu outro óculos aqui caso precise, que às vezes esse daqui, meu marrom, fica caindo. E esse aqui é um livro que eu comprei ontem, no Sebo. Nunca tinha ouvido falar mais, acho que pra minha pesquisa talvez futura, não sei. Paguei R$15, gente, nele aqui no Sebo em Curitiba. E depois eu vou dar uma olhada. Mas eu, inclusive, não guardei ele ainda porque eu vou ver se ele tem traço ou coisas do tipo. Eu sempre gosto de dar uma conferida. Também tenho aqui, embaixo do tripé, uma dissertação que eu tava lendo. Também tem um caderninho ali. E aqui é uma outra dissertação. Agora eu devo fazer mais 1h30, algo do tipo. Porque pelo menos eu já tô deixando as coisas organizadas da casa. Como eu tô ficando sozinha uns dias, tudo depende de mim. Inclusive, eu tenho que ligar a máquina pra lavar roupa. E aí tem que fazer essas outras coisinhas. Mas faz parte. Só de eu ter tomado café da manhã, de ter limpado as coisas. Já tomei meu café, agora eu vou dar inclusive uma segurada na cafeína. Comprinhas pra passar aí uns dias de umas coisas que eu tava precisando. Falei pra vocês que eu fui imprimir as dissertações que eu preciso ler, mas também eu passei no shopping e eu encontrei sabores de Kit Kat, que depois a gente experimenta juntos. Mas, além do sabor Fórmula 1, que é o de chocolate convencional, porque o Bortolete é patrocinado pela Kit Kat, então tem mais esse bafo, também peguei o branco e eu acho bem gostoso. Embora seja sabor chocolate branco, até porque tudo de chocolate branco é sabor chocolate, eu encontrei esses dois aqui, que eu nunca tinha visto, que
que é o Mystery. Faz tempo que eu não como Kit Kat também. Na minha cabeça, eu vi em algum lugar que isso aqui era de cereja, mas eu não tenho certeza. E este aqui, que é de matcha. Eu sou uma grande defensora do matcha, pra quem não sabe. Gosto tudo que envolve erva mate. E não sei, depois a gente experimenta. Além disso, também comprei uma Marionex. Porque eu preciso usar muito nada assim pra gente fazer porçõezinhas. Eu tenho uma maiorzinha de vidro. E essa daqui, sei lá, fazer uma lasanha. Não precisa fazer uma lasanha grande. E também dá pra botar em uma outra forma que eu tenho pra ir pro forno, né? Porque isso aqui direto no forno não dá. Explode. Enfim. Ah, disse que vai no forno aqui. Mas eu tenho um pouco de medo. Mas enfim. Além disso, as dissertações que eu trouxe pra vocês. Então, tá aqui. E essa aqui. 2 dissertações pra compor as outras que eu tenho. Agora, vou aproveitar que eu fiz um iogurte de manhã. E eu não comi, então talvez eu vá comer esse iogurte, porque são quase 11 horas da manhã, mas eu não quero almoçar. Porque daí eu vou ter que parar de fazer... Quando eu vejo, eu volto só 2 horas da tarde. Como eu tenho bastante coisa pra fazer, vamos lá voltar. Ai, foi tão bom dar uma passeadinha, sair um pouco de casa. Como eu acordei cedo, eu ainda preciso, sabe? Ver a luz, dar uma andada. Eu tava pensando em talvez na academia mais tarde, mas eu tô com bastante cólica. Então talvez eu não vá hoje, assim como eu não fui ontem, porque eu também tava com cólica. Inclusive, uma dica, que é o que eu sempre faço, é... Quando eu sei que eu vou estudar bastante e tal, eu deixo sanduichinhos naturais prontos. Então aqui tem pepino, tomatinho, alface, aí eu... não quero parar pra almoçar. Vou ir como um sanduichinho natural. Ajuda bastante a dar uma quebrada de galho pra não comer besteira. Embora eu sei, eu comprei Kit Kat. Eu sei que eu comprei Kit Kat, mas pelo menos já é uma coisinha saudável ali pra comer uma saladinha. Vamos conversar? São quase 9 horas da noite. E agora vai um grande desabafo. Eu adoro que no final dos vídeos acabam sendo um pouco de um desabafo de como foi meu dia. Hoje eu comecei super cedo, eu achei que eu ia conseguir terminar mais cedo, por consequência. Mas eu estou passando por um processo de entender o meu uso nas redes sociais. Acho que todos nós aqui somos adultos suficientes pra saber que vício não é só drogas e entorpecentes, né? Eu acho que a gente tem bem claro que rede social também me gera vício. E eu fico muito triste, assim, mas eu fico feliz de estar começando a reparar que às vezes eu tô, nossa, super fluida, assim, nas coisas que eu tô fazendo, nas coisas que eu tô estudando. E aí me mandou uma mensagem. E aí meu celular vibra. E aí, tipo, é uma grande bola de neve. E hoje eu queria muito ter estudado mais, ter conseguido terminar de todos os meus textos. Mas eu fiquei tão feliz de, mesmo com essas distrações, ter conseguido voltar. Porque um tempo atrás, eu não tava conseguindo nem voltar, pra vocês terem ideia. Então, assim, eu não sei se vocês se sentem assim também. Às vezes eu converso com alguns amigos que relatam a mesma coisa. É uma constante briga pra ver quem consegue a nossa atenção. E aí é aquilo, entre ler um artigo e mexer no TikTok, às vezes sei lá, a rede social tende a ser muito mais atrativa do que você de fato fazer o que você precisa. E é uma coisa que, não sei, às vezes eu fico um pouco triste. Sei lá, eu devo ter perdido umas 2 horas de estudo hoje, 2, 3. Só por causa disso. E eu acho que é importante também a gente ser honesto, porque eu não posso aparecer aqui 9 horas da noite vocês achando, sei lá, nossa, essa menina estou o dia inteiro direto, você tá pulando na cadeira e... Não, porque hoje, como vocês viram, eu imprimi meus materiais, fiz outras coisas, tanto que eu vou mostrar pra vocês, né? Nem mostrei. O que eu gosto de fazer, gente, é ir rabiscando os textos, como se fossem apostilas mesmo. É uma coisa que, às vezes, pra ter mesmo uma busca pra sair um pouco das telas, às vezes aquele alt tab ali acaba com a gente. E eu tenho imprimido alguns textos. E esse aqui é uma dissertação. Inclusive, eu queria terminar de ler um negócio. Já são 9 horas da noite. Até que eu janto, até que algumas coisas. Daí já é meia-noite, daí já me preca o dia de amanhã. Aí,
outra. Eu imprimi 2 hoje. E também chegaram post-its. Eu vou falar pra vocês, antes eu não era tão chata. Hoje em dia, tô insuportável. Porque antes eu usava post-it assim, tipo, do Paraguai, que a gente ia lá comprar e tal. Até que eu experimentei pela primeira vez post-it original. Gente, não é que é bom, mas é que gruda. Aí eu boto e fica. Sabe? É muito bom. Tanto que a gente tentando pensar em alternativas que melhorem 100% o meu foco. E uma das coisas que eu comecei a fazer foi colar post-its. Não só com lembretes, mas também com coisas da minha pesquisa. Pra que saia um pouco da minha cabeça, assim, porque às vezes eu me sinto muito pressionada que eu tenho que lembrar um monte de coisa. E aí, se eu escrevo, libera meu córtex pré-frontal. Não sei nem se é a parte que fica mesmo. É só brincadeira, enfim. E me libera meu espaço mental, meu HD, limpa um pouco ele. E aí eu tenho gostado de fazer. Eu vou mostrar brevemente pra vocês, só pra vocês terem ideia. Não sei se vocês vão tá conseguindo ver, mas tá lotado de post-it. E eu pretendo colocar mais ainda hoje, porque eu tô finalizando esse vlog, mas pra desabafar um pouco, que às vezes é muito triste a gente chegar na situação de tipo, ok, eu sei que eu tô perdendo meu tempo aqui, e aí o tempo não volta. Pelo menos estamos numa constante busca. E amanhã vou gravar um vlog, que inclusive chegou o livro hoje aqui da Editora Jangada. Eu tô muito, muito, muito feliz. Amanhã eu vou gravar um unboxing dele. Sei qual livro que é, né? Porque eles me contaram. Ainda pra terminar, falta tão pouco. Aí tem esse que chegou hoje, eu tô com livros assim incríveis pra ler. E aí, se você me perguntar alguma coisa da internet, talvez eu vou saber. Desnecessariamente. E ocupa espaço mental de tipo, ninguém se importa com isso, sabe? E aí é um falso descanso, inclusive. Não sei se vocês sentem isso, mas quando eu descanso, entre muitas aspas, usando o celular, é péssimo, 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 péssimo. E aí, algumas dicas que eu posso dar pra vocês de coisas que eu tenho feito é tentar usar coisas mais físicas, embora depois algumas coisas eu tenho que passar pro digital, eu gosto de usar bastante Notion. Eu tento usar isso, tanto que hoje eu vi um tweet sobre que se relaciona um pouco, que é o fato de que livros ainda não tem anúncio. A não ser que vocês, talvez daqui a uns anos, coloquem anúncio no Kindle, mas assim, se você abrir, no meu caso, né, um livro de pesquisa, se eu for abrir talvez outras plataformas, as plataformas vão ficar focando o anúncio, ou você vai ter que fazer um download, então você vai pra uma página. Então assim, você fica ali intertido. Eu abri aqui, eu vou ficar aqui. Enquanto eu estiver nessa página, eu vou estar nessa página. Não vai ter nenhum tipo de distração. Então, eu tô tentando usar essas coisas ao meu favor. Claro que ainda de uma forma, uma sementinha bem precoce, assim. É uma coisa que eu tô fazendo nos últimos anos. Sinto, sim, que muitas coisas pra mim melhoraram. Mas sempre tem coisas pra melhorar, né? Às vezes, inclusive outra coisa que às vezes eu faço é... eu me coloco de meta, assim, 5 minutos. Cara, você faz isso por 5 minutos. Não precisa passar disso. Tanto que hoje tá com dificuldade pra pegar pra ler uma fonte, uma ata de reunião. E assim, nem sempre atas de reunião são as coisas mais interessantes. Embora as que eles divulgaram ainda são um pouquinho mais. E eu não sei se eu tava com saco pra ler aquilo. Mas eu falei, não. Pelo menos 5 minutos. Cara, 5 minutos só pra você fichar, ver se tem os principais termos, porque eu fiz uma lista de alguns termos que eu quero procurar nesses documentos. Dá um Ctrl F. Ana Luísa, é só você dar um Ctrl F. Gente, deu certo. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Porque se eu falasse, não, eu só vou sentar pra estudar se eu for ler as 160 páginas do documento. Não sei se aconteceria tão cedo, mas se eu me proponho a só ver se tem os termos que eu preciso, eu já vejo se eu de fato preciso ou não preciso daquele documento. Aí eu já tava ali, já dei uma olhada nas fotos, já dei uma olhada em quem publicou aquele material. Então, tenho buscado formas de tentar driblar a minha própria mente. E é um processo doidinho. Recomendo, enfim, tem muita gente na internet que fala isso com mais propriedade. Eu gosto bastante de acompanhar o Wesley, inclusive, porque, gente, se eu for depender só da minha boa vontade pra estudar, acabou, não tem mais. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu sábado de estudos. Eu tô sozinha em casa, então é uma coisa muito estranha, assim, porque
outra coisa. Eu vou acabar o vlog e daí eu começo a falar mais, meu Deus, não cala a boca. O que às vezes eu faço, que é um pouco estranho, inclusive, eu começo a conversar sozinha. Como se eu estivesse contando pra outra pessoa que eu tô estudando. Então, como eu faço com vocês aqui. Eu só começo a falar. Então, hoje eu tava com uma dúvida em relação a um termo muito específico. Então, eu pensei, não, eu vou usar a minha própria mente pra tentar raciocinar sobre isso. Porque eles usam, vou contar um pouco por cima, né? Eles usam um termo nesses documentos que a forma como eles abordam esse termo nas revistas e nos materiais que eram divulgados, que eram entregues para essa população, então as pessoas não tinham acesso necessariamente aos documentos. Tipo, nós brasileiros não temos uma constituição dentro de casa, mas a gente tem acesso aos discursos. E é isso que eu tava pensando, falei, nossa, não tá batendo, sabe? O A não tá encaixando com o B. E era essa a questão. O A não encaixar com o B era um... Só que assim, se eu tivesse fazendo isso, escutando música, qualquer coisa que tivesse me distraindo em paralelo, eu não tinha conseguido dar esse start. Tipo, sabe aquela chavinha que vira? Então assim, desejo boas sessões de estudos. Espero conseguir trazer mais vlogs. Tenho gostado de conversar, porque daí é uma conversa que pelo menos alguém um dia pode assistir e compartilhar desse mesmo sentimento de um certo desespero por a gente estar usando o celular, mas aí quando você percebe que fez uma coisa boa, dá um... eu mereço uma estrelinha, sabe? Aqueles adesivos. Mas é isso. Beijo e até a próxima. Me sigam nas redes sociais, @AnaLunaHistória.